Cachorro caramelo abandonado é resgatado segundos antes da chegada de um trem. Impressionante! O apito alto corta o silêncio da manhã, o chão vibra, o vento levanta poeira na velha estação. E ali, parado nos trilhos, um cachorro caramelo, frágil e confuso, parece não perceber o perigo que se aproxima. Em questão de segundos, tudo pode mudar. Uma decisão, um impulso, uma mão estendida. O que parecia apenas mais um dia comum se transforma em um momento que ninguém ali esquecerá. Mas o que levou o caramelo até aquele ponto? Como um cachorro abandonado foi parar no lugar mais perigoso da cidade? E por que, depois desse resgate impressionante, nada mais voltou a ser como antes? Essa não é apenas uma história sobre um salvamento inesperado. É uma jornada de um ano inteiro, marcada por medo, superação, encontros improváveis e escolhas difíceis. Uma história que envolve uma mulher simples do interior, uma estação antiga, uma comunidade dividida e um cachorro que precisa aprender, pouco a pouco, que nem todo ser humano representa ameaça. Antes de continuar, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que mais histórias como essa continuem chegando até você. Ao longo dessa história, você vai acompanhar como o tempo, o cuidado e a persistência transformam não apenas a vida de Caramelo, mas também a de todos ao redor. Cada passo é conquistado com esforço, cada pequena vitória cobra um preço, e cada recomeço traz novos desafios. Fique até o final, porque o que começa com o resgate nos trilhos revela algo muito maior sobre pertencimento, coragem e esperança. O som do apito surgiu antes mesmo que qualquer pessoa percebesse o perigo. Era um som longo, metálico, que cortava o ar quente da manhã e fazia as janelas da estação antiga vibrarem levemente. A poeira do chão seco se levantava aos poucos, misturada ao cheiro de ferrugem, óleo e café recém-passado vindo das casas próximas. No meio dos trilhos, parado como se fosse parte da paisagem esquecida, estava Caramelo. O cachorro tinha o pelo da cor da terra batida, manchado pelo sol e pelo tempo. As orelhas caídas se moviam nervosas, mas o corpo permanecia rígido. Ele não entendia o que aquele som significava, apenas sentia o chão tremer sob as patas. O vento que antecedia a passagem do trem batia em seu focinho, trazendo cheiros estranhos e antigos, cheiros que ele já conhecia e que sempre o deixavam inquieto. A estação ficava no limite entre o centro simples da cidade e os bairros mais antigos. Ali, o tempo parecia correr mais devagar. Bancos de madeira gastos, paredes descascadas, placas antigas quase ilegíveis. Durante anos, aquele lugar foi ponto de encontro, despedidas, chegadas. Agora, era apenas uma passagem apressada para poucos passageiros e um refúgio improvisado para quem não tinha para onde ir, incluindo Caramelo. Ele não chegou ali por acaso. Nos dias anteriores, tinha seguido restos de comida deixados perto dos trilhos. Cascas de pão, embalagens esquecidas, o cheiro insistente de algo que lembrava segurança. Para um cachorro que vivia de sobras, aquilo era suficiente para voltar sempre. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O apito soou de novo, mais perto. Algumas pessoas na plataforma começaram a se mover, olhando na direção da curva dos trilhos. Foi então que Dona Alzira apareceu. Ela caminhava devagar, com uma sacola de pano pendurada no braço e um lenço cobrindo parcialmente os cabelos grisalhos. Era conhecida na região por nunca passar pela estação sem deixar um pouco de comida perto do velho banco de madeira. Seus passos eram curtos, firmes, marcados por anos de rotina. Quando seus olhos alcançaram os trilhos, o coração pareceu parar. Ali estava o cachorro Caramelo que ela via há semanas. Sempre arisco, sempre distante, mas sempre por perto. Só que agora ele não estava de lado, nem escondido atrás das pedras. Estava exatamente onde não deveria estar. O som do trem se aproximava rápido demais. Dona Alzira largou a sacola no chão sem perceber. O barulho abafado ecoou, mas foi engolido pelo apito que soava pela terceira vez. Algumas pessoas gritaram algo que ela não conseguiu entender. O mundo pareceu se estreitar naquele instante. O trem, o cachorro, a distância entre eles. Sem pensar no próprio corpo cansado, ela correu. Os passos dela ecoaram no piso irregular da estação. O vento ficou mais forte, levantando poeira e fazendo seus olhos arderem. Caramelo, assustado, tentou se mover, mas as patas pareciam presas ao chão. O trem já era visível, uma massa grande e barulhenta surgindo na curva. Dona Alzira estendeu os braços, sentiu o ar vibrar,
o chão estremecer ainda mais. Com um último esforço, alcançou Caramelo e o puxou com força para fora dos trilhos. Os dois rolaram pelo chão, sentindo o impacto do deslocamento de ar quando o trem passou, barulhento, rápido, ensurdecedor. Por alguns segundos, tudo foi som e vento. Depois, silêncio. Caramelo se levantou primeiro, confuso, o peito subindo e descendo rápido. O cheiro forte do ferro ainda estava no ar. Ele tentou correr, mas parou ao perceber que Dona Alzira estava sentada no chão, respirando com dificuldade. Ela não o segurava mais, apenas olhava, com os olhos marejados e um sorriso tremido. Tá tudo bem, ela murmurou, mais para si do que para ele. Caramelo deu alguns passos para trás. O instinto dizia para fugir. Humanos sempre significaram risco, mudança, imprevisibilidade. Mas algo fez parar. Talvez o tom da voz, talvez o cheiro de ervas que vinha do lenço dela, talvez o fato de que, pela primeira vez, alguém tinha se jogado no perigo por causa dele. As pessoas começaram a se aproximar. Comentários sussurrados, mãos apontando, respirações aliviadas. Dona Alzira se levantou com dificuldade, limpou a saia e pegou novamente a sacola caída no chão. De dentro, tirou um pedaço de pão e colocou cuidadosamente perto do banco. Se quiser, pode comer, disse, dando um passo para trás. Caramelo observou por longos segundos. O som do trem já se afastava, mas o tremor ainda parecia preso dentro dele. Com cautela, aproximou-se do pão, cheirou, deu uma mordida pequena. O gosto simples se espalhou pela boca. Era alimento, era real. Daquele momento em diante, algo invisível começou a mudar. Nos dias seguintes, Caramelo voltou à estação, mas nunca mais ficou nos trilhos quando ouvia o apito. Sempre que o som surgia, ele se afastava, se escondia atrás do banco ou perto da parede antiga. Dona Alzira passou a chegar sempre no mesmo horário, trazendo água em uma garrafa reaproveitada e restos de comida cuidadosamente separados. Ela não tentava tocá-lo. Sentava-se no banco, falava baixinho sobre o dia, sobre o calor, sobre o preço das coisas na feira. Caramelo fingia não ouvir, mas escutava tudo. O som da voz dela passou a se misturar aos sons da estação, passos, pássaros, rádios distantes. O ambiente ao redor também parecia diferente. O sol da tarde iluminava as paredes descascadas de outro jeito. O cheiro de café se tornava mais presente no fim do dia. A estação, antes apenas um lugar de passagem, começava a ganhar um ritmo novo. Caramelo ainda dormia em cantos improvisados, ainda se assustava com movimentos bruscos, ainda fugia se alguém tentava se aproximar rápido demais. Seu conflito interno era constante, a vontade de se proteger e o desejo silencioso de ficar. Dona Alzira, por sua vez, sentia o peso da própria decisão. O corpo doía mais à noite, os joelhos reclamavam, e o medo de se apegar voltava sempre que via o cachorro deitar perto demais. Ainda assim, ela voltava no dia seguinte. Nada estava resolvido. Não havia promessas, nem certezas. Apenas um começo construído a partir de um momento que quase terminou diferente. A estação seguia a mesma. O trem continuava passando. Mas, desde aquele dia, Caramelo nunca mais foi apenas parte da paisagem. Os dias seguintes ao resgate passaram com uma lentidão diferente, como se o tempo tivesse decidido observar com mais atenção o que acontecia naquela estação antiga. O sol continuava nascendo cedo, espalhando luz amarelada sobre os trilhos, mas agora Caramelo percebia o lugar de outro jeito. Cada som parecia mais alto, cada cheiro mais carregado de significado. O apito distante ainda causava um aperto em seu peito, mas ele já não ficava paralisado. Aprendeu, aos poucos, a reconhecer o aviso e a se afastar antes que o chão começasse a vibrar. Dona Alzira manteve a rotina. Chegava sempre no meio da manhã, quando o movimento era menor e o calor ainda permitia caminhar com calma. Trazia água, comida simples e um pano velho que estendia perto do banco. Não chamava Caramelo, não fazia gestos bruscos. Apenas sentava e deixava o tempo agir. O silêncio entre eles não era vazio. Era um silêncio atento, feito de observação e respeito. Caramelo observava tudo de longe. O modo como ela ajeitava o pano, como respirava fundo antes de se sentar, como fechava os olhos por alguns segundos ao sentir o vento passar. Ele reconhecia aquele tipo de cansaço. Não era fraqueza. Era desgaste acumulado, parecido com o dele. Essa identificação silenciosa começou a criar algo novo,
ainda frágil, mas real. O ambiente ao redor também respondia. A estação parecia menos abandonada quando Dona Alzira estava ali. Um vendedor de pipoca passou a parar por alguns minutos, atraído pelo movimento incomum. Crianças que atravessavam o local para ir à escola diminuíam o passo ao ver o cachorro Caramelo deitado próximo ao banco. Algumas apontavam, outras sorriam. Caramelo fingia não ligar, mas o som das risadas leves já não o fazia recuar imediatamente. Em uma dessas manhãs, Helena apareceu. Ela vinha da feira, carregando caixas vazias e o cheiro forte de frutas maduras. Parou ao ver Dona Alzira sentada e o cachorro a poucos metros, deitado com a cabeça apoiada nas patas. Helena conhecia Dona Alzira de vista, mas nunca tinham conversado além de um cumprimento rápido. Naquele dia, algo a fez se aproximar mais. Ela perguntou sobre o cachorro, sobre o que tinha acontecido. Dona Alzira respondeu com poucas palavras, escolhidas com cuidado. Não exagerou, não dramatizou. Apenas contou que o cachorro precisava de tempo e que a estação não era lugar seguro. Helena ouviu em silêncio, sentindo o peso daquela situação simples, e ao mesmo tempo, grande demais para ser ignorada. Nos dias seguintes, Helena voltou. Trouxe um pouco de ração misturada com arroz, separada do que conseguia guardar da feira. Para ela, aquilo não era fácil. Cada porção doada significava menos dinheiro no fim do dia. Ainda assim, ela insistia. A motivação de Helena era clara, embora não fosse dita em voz alta. Ela via naquele cachorro algo que também já tinha sentido, a sensação de estar no limite, dependendo da boa vontade de alguém. Caramelo estranhou no começo. Mais uma pessoa significava mais risco. O cheiro de Helena era diferente, carregado de frutas, suor e poeira. Ele se afastou nos primeiros encontros, observando de longe. Dona Alzira respeitou o tempo dele, explicando a Helena que a aproximação precisava ser lenta. Esse cuidado trouxe uma consequência importante. Caramelo passou a associar a presença humana à previsibilidade. Ninguém tentava tocá-lo sem permissão. Ninguém o cercava. Aos poucos, pequenas mudanças aconteceram. Caramelo passou a dormir sempre no mesmo canto da estação, protegido do vento. O pano de Dona Alzira ganhou uma dobra nova, formando uma espécie de abrigo improvisado. O cheiro do lugar mudou, misturando ferrugem com tecido limpo e comida fresca. O ambiente deixava de ser apenas passagem e se tornava território. Mesmo assim, os obstáculos eram constantes. Um deles vinha do próprio Caramelo. O medo não desaparecia de uma hora para outra. Qualquer barulho mais alto fazia seu corpo reagir automaticamente. Em um fim de tarde, um caminhão passou perto demais, soltando um ruído seco que ecoou pela estação. Caramelo correu sem pensar, quase voltando aos trilhos. Dona Alzira se levantou rápido demais e sentiu uma pontada forte no joelho. O susto deixou os dois abalados. Ela precisou se sentar novamente, respirando fundo, enquanto Caramelo se escondia atrás de uma pilastra, tremendo. Esse momento trouxe um custo emocional. Dona Alzira percebeu seus limites físicos com mais clareza. A vontade de ajudar era grande, mas o corpo impunha regras. Ela passou aquela noite em casa pensando se estava sendo irresponsável. O medo de falhar com o cachorro começou a crescer, alimentando o conflito interno que ela tentava manter sob controle. Caramelo também sentiu a mudança. Ao ver Dona Alzira sentada, segurando o joelho, algo dentro dele se apertou. Ele não entendia exatamente o que era, mas reconhecia a fragilidade. Pela primeira vez, deu alguns passos na direção dela depois de um susto. Não chegou perto, mas não fugiu completamente. Esse pequeno avanço custou energia, custou vencer o impulso de correr. Mas aconteceu. Com o passar das semanas, o clima começou a mudar. As primeiras chuvas do período caíram sobre a cidade, transformando a poeira em lama. A estação ganhou poças de água, refletindo o céu cinzento. O cheiro de terra molhada tomou conta do ar. Para Caramelo, isso trouxe novos desafios. O lugar onde dormia ficou úmido, o frio da noite se tornou mais intenso. Dona Alzira tentou improvisar. Trouxe um pedaço de plástico grosso encontrado em casa, colocado sob o pano. Funcionava em parte, mas não resolvia tudo. A cada noite chuvosa, Caramelo se encolhia mais, buscando calor no próprio corpo. Esse obstáculo deixou claro que o cuidado precisava evoluir. Foi nesse período que Marina entrou na história.
Ela frequentava a igreja próxima à estação e passava pelo local quase todos os dias. Observou a movimentação crescente, o cachorro que já não fugia tanto, a senhora que vinha sempre no mesmo horário. Marina tinha uma motivação silenciosa: transformar compaixão em algo concreto. Após conversar com Dona Alzira, decidiu agir. Ela reuniu algumas senhoras da igreja e sugeriu arrecadar cobertores antigos. A ideia encontrou resistência. Algumas pessoas achavam exagero, outras diziam que havia problemas mais importantes. Marina insistiu. Para ela, aquele gesto pequeno poderia mudar muita coisa. O processo foi lento. Demorou semanas para juntar poucos cobertores, e as chuvas atrasaram as entregas. Quando finalmente chegaram à estação, o impacto foi imediato. O abrigo improvisado ganhou uma camada extra de proteção. O cheiro de tecido limpo se espalhou. Caramelo estranhou no começo, farejou cada pedaço, mas acabou se acomodando. Aquela foi uma vitória importante, mas não veio sem custo. As senhoras que ajudaram precisaram abrir mão de tempo, conforto e, em alguns casos, enfrentar críticas da própria comunidade. Enquanto isso, a estação também mudava. Cartazes feitos à mão começaram a aparecer, pedindo cuidado com os animais. Alguns foram arrancados, outros rasgaram com a chuva. Cada cartaz perdido era um desânimo, mas cada novo cartaz colado era um recomeço. A disputa silenciosa entre indiferença e cuidado se desenrolava ali, dia após dia. Caramelo começou a perceber padrões. O som específico dos passos de Dona Alzira, o horário em que Helena aparecia, o dia da semana em que Marina passava mais cedo. Essa previsibilidade trouxe uma sensação nova, algo próximo de segurança. Ainda assim, ele mantinha distância. O conflito interno permanecia. Ficar significava confiar. Confiar significava se expor. Em uma manhã fria, Dona Alzira chegou mais cedo e encontrou Caramelo encolhido, com os olhos semicerrados. Ele não se levantou imediatamente ao vê-la. Esse momento de vulnerabilidade foi silencioso, mas profundo. Ela se sentou ao lado, sem tocar, apenas ficando ali. O cheiro do café que ela carregava em uma garrafa térmica se misturou ao ar frio. Caramelo respirou fundo, sentindo algo que lembrava conforto. Aos poucos, a estação deixou de ser apenas cenário e se tornou personagem. O banco gasto, as pilastras, os trilhos, tudo parecia carregar a história que se construía. O trem continuava passando, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo barulho. Mas agora, ele já não era apenas ameaça. Era parte de uma rotina observada com atenção. Caramelo ainda não se deixava tocar. Dona Alzira ainda sentia medo de se apegar demais. Helena ainda contava moedas no fim do dia. Marina ainda enfrentava olhares de reprovação. Nada estava resolvido. Mas algo essencial tinha mudado. O abandono já não definia completamente aquela história. A cada dia, o esforço era visível. Nada acontecia de forma rápida. Cada avanço exigia paciência, cada pequeno conforto vinha acompanhado de sacrifício. E, mesmo sem palavras, Caramelo começava a entender que aquele lugar, com todas as falhas e desafios, já não era apenas um ponto de passagem. O tempo avançou de forma quase imperceptível, marcado mais pelas mudanças no ambiente do que pelo calendário. As chuvas passaram a cair com mais frequência, transformando a estação em um espaço de contrastes. Pela manhã, o ar era fresco e carregado do cheiro de terra molhada. À tarde, o sol surgia entre nuvens, refletindo nas poças espalhadas pelo chão irregular. Caramelo aprendeu a circular por aquele espaço com mais cuidado, desviando dos lugares escorregadios, escolhendo sempre os cantos mais secos. A rotina construída nos últimos meses começou a ganhar firmeza. Dona Alzira continuava chegando no mesmo horário, agora com passos ainda mais atentos por causa do joelho sensível. Ela trazia não apenas comida e água, mas também uma pequena vassoura improvisada. Antes de se sentar, limpava o espaço ao redor do banco, afastando folhas, galhos e pequenos pedaços de lixo trazidos pela chuva. Esse gesto simples alterava o ambiente. O local ficava mais acolhedor, menos hostil. Caramelo observava tudo com atenção. Ele já não se escondia imediatamente quando Dona Alzira aparecia. Mantinha certa distância, mas permanecia à vista. Às vezes, deitava com o corpo voltado para ela, fingindo indiferença, mas mantendo os olhos semicerrados, atentos a cada movimento. Esse era um avanço silencioso,
fruto de semanas de observação mútua. Helena continuava aparecendo quase todos os dias. O ritmo da feira era pesado, e o cansaço se acumulava em seus ombros, mas ela não deixava de passar pela estação. Em alguns dias, trazia apenas um pouco de ração. Em outros, apenas parava para observar Caramelo de longe e conversar rapidamente com Dona Alzira. A presença constante dela reforçava a sensação de continuidade. Para Caramelo, era importante perceber que as pessoas não surgiam apenas para desaparecer logo depois. Mesmo assim, os obstáculos persistiam. Um deles veio de forma inesperada. Com o aumento das chuvas, a estação passou a ser usada como abrigo temporário por outras pessoas em situação difícil. Não havia conflito direto, mas o aumento de movimento gerava barulho, cheiros diferentes e imprevisibilidade. Para Caramelo, isso era desafiador. Em algumas noites, ele se afastava, buscando refúgio mais distante, voltando apenas quando o dia clareava. Dona Alzira percebeu essa mudança. O cachorro parecia mais inquieto, menos presente. Ela sentiu um aperto no peito, temendo que todo o progresso se perdesse. Esse medo alimentou seu conflito interno. A vontade de proteger se chocava com a consciência de que ela não podia controlar tudo. Ainda assim, ela não desistiu. Foi Marina quem trouxe uma nova ideia. Observando o movimento crescente na estação, sugeriu a criação de um pequeno espaço mais afastado dos trilhos, usando materiais simples. Não seria uma construção formal, apenas um abrigo melhor posicionado. A proposta exigia esforço coletivo. Madeira usada, lonas antigas, ferramentas básicas. Nada disso apareceria de repente. Tudo precisaria ser reunido aos poucos. A preparação começou de forma discreta. Marina conversou com algumas pessoas da igreja. Helena falou com conhecidos da feira. Dona Alzira separou em casa pedaços de madeira guardados havia anos. Cada item tinha uma história, um uso anterior. Nada era novo, mas tudo podia servir. Enquanto isso, Caramelo seguia enfrentando seus próprios desafios. Em uma tarde nublada, um grupo de adolescentes passou pela estação falando alto demais. Não houve agressão, apenas risadas e correria. Mesmo assim, o barulho fez Caramelo disparar em direção aos trilhos, parando a poucos metros. O apito do trem ainda estava distante, mas o risco era real. Dona Alzira chamou o nome dele em voz baixa, algo que nunca tinha feito antes. Foi um impulso. A palavra saiu carregada de medo e cuidado. Caramelo parou. O corpo tenso, as patas presas ao chão. O som da voz dela chegou até ele como algo novo. Não era um chamado autoritário, nem um grito. Era um pedido. Esse momento teve consequências claras. Caramelo se afastou dos trilhos e voltou para o canto mais seguro. Dona Alzira sentiu as pernas fraquejarem e precisou se sentar. O custo emocional foi alto para os dois. Para ela, o medo de perder tudo em um segundo. Para ele, o esforço imenso de confiar em um som humano. A partir desse dia, Dona Alzira passou a repetir o nome dele em situações tranquilas. Sempre em tom baixo. Não para chamar, apenas para que ele se acostumasse. Caramelo ouvia, assimilava, sem responder de imediato. Era mais um passo pequeno, mas significativo. O abrigo improvisado começou a tomar forma aos poucos. Primeiro, as madeiras foram empilhadas perto de uma parede lateral da estação. Depois, a lona foi estendida por cima, presa com cordas antigas. O trabalho era lento, feito em intervalos curtos, respeitando o cansaço de cada um. As mãos ficavam sujas, os braços doíam, mas ninguém reclamava. Caramelo observava tudo de longe. A movimentação extra o deixava alerta, mas a repetição dos rostos conhecidos trazia alguma tranquilidade. O cheiro da madeira misturado ao da lona criou uma nova referência sensorial. Quando o abrigo ficou minimamente pronto, Dona Alzira colocou ali um dos cobertores arrecadados. O espaço era simples, mas protegido do vento e da chuva. Na primeira noite, Caramelo não entrou. Deitou perto, observando a abertura escura. O medo do desconhecido falou mais alto. Só na madrugada, quando o frio apertou, ele se aproximou mais. Enfiou o focinho, depois uma pata, depois o corpo inteiro. O tecido era áspero, mas quente. Ele se acomodou devagar, sentindo o coração bater mais lento. No dia seguinte, Dona Alzira encontrou Caramelo dormindo dentro do abrigo.
O peito dela se encheu de um alívio silencioso. Ela não comemorou em voz alta, não chamou ninguém. Apenas sentou no banco e deixou as lágrimas escorrerem discretamente. Aquela vitória tinha custado meses de esforço, paciência e renúncia. O ambiente da estação parecia diferente. O abrigo dava um ar de permanência. Algumas pessoas passaram a olhar com mais atenção. Nem todas aprovavam. Houve comentários de que aquilo atraía problemas. Cartazes foram arrancados novamente. Marina ouviu críticas na igreja. Helena perdeu clientes em um dia mais difícil por ter parado para ajudar. Cada avanço vinha acompanhado de resistência. Caramelo sentia essa tensão no ar. Em dias mais agitados, ele ficava mais recolhido. Em dias tranquilos, saía do abrigo e se deitava ao sol, perto do banco. Aos poucos, começou a tolerar a presença mais próxima de Dona Alzira. Em uma tarde clara, ele permitiu que ela se sentasse a menos de 1 metro. O cheiro dela já não provocava alerta imediato. Era familiar. Dona Alzira também enfrentava seus próprios limites. O joelho piorava em dias frios. Algumas noites, ela pensava em faltar no dia seguinte. O corpo pedia descanso. Mas a ideia de Caramelo esperando a fazia levantar. Esse sacrifício constante cobrava um preço físico e emocional. Ela sabia que não poderia manter aquele ritmo para sempre, mas empurrava essa preocupação para depois. Helena começou a sugerir alternativas, falar sobre procurar ajuda maior. Dona Alzira ouvia, mas não se sentia pronta. O medo de perder o pouco que tinham construído ainda era grande. Caramelo não estava pronto para mudanças bruscas. O equilíbrio era frágil. Em uma manhã de céu limpo, algo simples aconteceu. Caramelo saiu do abrigo e caminhou até o banco. Sentou a poucos passos de Dona Alzira. Não pediu comida, não se deitou. Apenas ficou ali. O som distante do rádio de uma casa próxima tocava uma música antiga. O cheiro de café fresco voltou a preencher o ar. Dona Alzira estendeu a mão lentamente, parando no meio do caminho. Não tocou. Caramelo não recuou. Os dois ficaram assim por longos segundos, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo silêncio. Não era ainda o toque, mas era a permissão. A estação seguia com sua rotina. O trem passava, as pessoas iam e vinham. Mas naquele espaço pequeno, algo essencial continuava se transformando. O medo ainda existia. Os desafios não tinham acabado. Porém, a confiança, mesmo tímida, começava a criar raízes. O passar dos meses trouxe mudanças mais profundas do que Caramelo poderia compreender. O clima começou a se estabilizar depois do período de chuvas intensas, e a estação ganhou novas cores. O verde surgia tímido entre as frestas do concreto. Pequenas plantas cresciam perto das paredes antigas, alimentadas pela água acumulada. O ar estava mais leve, e o cheiro de terra molhada dava lugar ao de poeira aquecida pelo sol da manhã. Caramelo já não era o mesmo cachorro que havia ficado imóvel nos trilhos meses atrás. O corpo continuava magro, mas os movimentos estavam mais firmes. O olhar, antes sempre alerta, agora alternava entre curiosidade e cautela. Ele tinha aprendido a reconhecer padrões naquele lugar. Sabia quando o trem passaria, quando a estação ficava mais vazia, quando o sol batia no ponto exato que aquecia melhor o abrigo improvisado. Dona Alzira também mudará. O cansaço seguia presente, mas agora vinha acompanhado de um propósito mais claro. A rotina com Caramelo se tornará parte do dia dela, algo que organizava o tempo e dava sentido às horas. Mesmo nos dias em que o joelho reclamava mais, ela ajustava o ritmo, parava mais vezes, mas não deixava de ir. O vínculo entre os dois avançava lentamente. Caramelo já aceitava comer enquanto Dona Alzira permanecia sentada no banco, sem precisar se afastar. Às vezes, ele se aproximava alguns passos depois de terminar a comida, apenas para cheirar o ar ao redor dela. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Para ele, aproximar-se era enfrentar um medo antigo. Para ela, respeitar o tempo dele exigia conter o impulso de tocar. Helena continuava presente, mas sua rotina havia se tornado mais pesada. A feira passava por dificuldades, e os dias de venda boa eram cada vez mais raros. Ainda assim, ela não deixou de ajudar. Passava menos tempo na estação, mas sempre trazia algo, nem que fosse apenas um olhar atento e uma palavra de apoio. A motivação dela permanecia firme, mesmo diante dos próprios obstáculos. Marina,
por sua vez, enfrentava resistência crescente. Algumas pessoas da igreja começaram a questionar o envolvimento contínuo com a situação da estação. Diziam que aquilo fugia do propósito do grupo, que o esforço poderia ser direcionado a outras causas. Marina ouvia, ponderava, mas não recuava. Para ela, o cuidado com Caramelo representava algo maior, a prova de que pequenas ações podiam transformar realidades concretas. Essas tensões começaram a se refletir no ambiente. Em alguns dias, o clima na estação parecia mais pesado. Pessoas passavam sem olhar, outras murmuravam comentários baixos. Caramelo sentia essa mudança. Em dias assim, ele permanecia mais tempo dentro do abrigo, saindo apenas quando Dona Alzira chegava. A presença dela funcionava como um ponto de estabilidade. Um dos obstáculos mais difíceis surgiu quando começaram as obras de manutenção na linha férrea. Não era algo repentino. Havia sinais havia semanas. Técnicos visitando o local, medições, conversas rápidas. Dona Alzira tinha ouvido comentários, mas não imaginava o impacto que isso teria. Com a chegada dos trabalhadores, o movimento aumentou, o barulho se intensificou, e a previsibilidade que Caramelo havia aprendido começou a falhar. Ferramentas metálicas, vozes altas, passos constantes. Tudo isso deixava Caramelo inquieto. Em alguns momentos, ele tentava se afastar completamente da estação, desaparecendo por horas. Dona Alzira sentia o coração apertar sempre que chegava e não o encontrava. O medo de que ele voltasse aos trilhos ou se perdesse aumentava a cada ausência. Esse período exigiu esforço extra de todos. Helena tentou conversar com alguns trabalhadores, explicando a presença do cachorro e pedindo cuidado. Alguns ouviam, outros ignoravam. Marina conseguiu autorização informal para que o abrigo improvisado permanecesse onde estava, mas nada garantia que isso duraria. Caramelo enfrentava um conflito interno intenso. A estação já não era tão segura quanto antes, mas ainda era o único lugar onde ele sentia alguma estabilidade. Em uma manhã especialmente barulhenta, ele correu para longe ao ouvir um ruído metálico alto demais. Passou o dia inteiro fora, vagando pelas ruas próximas, enfrentando cheiros desconhecidos e movimentos imprevisíveis. Quando voltou, já era fim de tarde. O sol baixo pintava a estação de tons alaranjados. Dona Alzira estava sentada no banco, com a postura cansada e os olhos atentos à entrada. Ao ver Caramelo surgir, sujo e ofegante, ela sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Não falou nada. Apenas permaneceu ali, oferecendo a presença que ele já reconhecia. Caramelo se aproximou devagar. O cansaço venceu o medo. Ele entrou no abrigo, deitou e suspirou longo. Esse retorno teve um custo físico e emocional para ele. As patas doíam, o corpo estava exausto. Mas a escolha de voltar mostrava algo novo. A estação não era apenas um lugar. Era um ponto de referência. Nos dias seguintes, Dona Alzira adaptou a rotina. Passou a chegar mais cedo, antes do pico das obras, para garantir que Caramelo comece com calma. Esse ajuste exigiu acordar ainda mais cedo, enfrentar o frio da manhã e o próprio desconforto físico. Cada adaptação tinha um preço, mas era necessária. O ambiente continuava mudando. Partes da estação foram isoladas, outras ganharam novas marcações. O abrigo precisou ser deslocado alguns metros, uma mudança que assustou Caramelo. Ele demorou a aceitar o novo posicionamento. Cheirava o chão repetidas vezes, dava voltas, hesitava. A preparação para esse momento vinha desde antes, com pequenas mudanças graduais, mas ainda assim foi difícil. Dona Alzira permaneceu próxima, respeitando a distância, falando em tom baixo. Helena ajudou a reposicionar os cobertores. Marina trouxe água fresca. O esforço conjunto mostrou seus efeitos. Depois de horas de hesitação, Caramelo entrou no abrigo novamente. A vitória foi silenciosa, mas significativa. Apesar disso, houve perdas. Um dos cartazes foi arrancado definitivamente. Algumas pessoas deixaram de ajudar. O cansaço coletivo começou a aparecer. Marina sentiu o peso das críticas. Helena precisou reduzir as doações por um tempo. Dona Alzira começou a sentir dores mais constantes. Em uma tarde quente, Dona Alzira teve uma queda leve em casa. Não foi grave, mas suficiente para obrigá-la a ficar alguns dias sem ir à estação. Essa ausência teve impacto imediato. Caramelo sentiu a falta.
No primeiro dia, ficou inquieto. No segundo, saiu mais vezes do abrigo. No terceiro, aproximou-se demais dos trilhos ao ouvir o apito distante. A coincidência de Dona Alzira estar ausente naquele momento parecia cruel, mas tinha explicação real. O corpo dela havia atingido um limite. Helena percebeu a ausência e tentou suprir, indo mais vezes à estação. Marina também apareceu, mas nenhuma presença substituía completamente a referência que Caramelo havia criado. Quando Dona Alzira voltou, apoiada em uma bengala improvisada, Caramelo reagiu de forma inesperada. Em vez de se afastar, ele caminhou até ela e sentou a poucos passos. O gesto foi breve, mas carregado de emoção. Dona Alzira sentiu os olhos marejarem. A vulnerabilidade dos dois se encontrou naquele instante. Ela não tentou tocar. Apenas sorriu e respirou fundo. O custo daquela pequena vitória foi claro. O corpo dela doía, o medo ainda existia, mas a confiança construída ao longo dos meses começava a se manifestar de forma mais visível. A estação seguia em transformação. As obras avançavam, o movimento variava, as pessoas iam e vinham. Mas Caramelo permanecia. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque havia aprendido que o esforço constante criava pequenas ilhas de segurança em meio ao caos. O abrigo improvisado já não parecia tão improvisado. O banco parecia menos solitário. O som do trem continuava forte, mas agora vinha acompanhado de outros sons, passos conhecidos, vozes que ele reconhecia. O medo não desaparecera, mas já não comandava todas as decisões. O meio do ano chegou trazendo um calor mais constante e dias longos, em que a luz parecia se espalhar por mais tempo sobre a estação. As obras nos trilhos avançaram para uma fase menos barulhenta, e o movimento intenso de trabalhadores começou a diminuir. Esse recuo gradual devolveu àquele espaço uma previsibilidade que Caramelo reconhecia. O som do trem continuava firme, mas agora vinha sem os ruídos extras que o confundiam. O ar voltava a cheirar a ferro aquecido e poeira seca, um cheiro que ele já sabia interpretar. Caramelo passou a sair do abrigo com mais frequência. Não ficava apenas deitado ao sol, caminhava pelo entorno, marcando trajetos invisíveis, observando pessoas, cheirando o chão. O corpo ainda guardava tensões, mas havia mais fluidez nos movimentos. Ele se permitia explorar, sempre atento às rotas de fuga, sempre retornando ao ponto que considerava seguro. Dona Alzira retomou a rotina com cuidado redobrado. A bengala improvisada ficou ao alcance da mão, e os passos tornaram-se mais curtos. Ela aprendeu a chegar, sentar e esperar, sem pressa. O simples ato de estar ali passou a ser suficiente em muitos dias. A presença dela era uma âncora, mas também exigia que ela respeitasse seus próprios limites. Essa adaptação custou o abandono de antigas ideias de controle. Ela precisava aceitar que não podia resolver tudo sozinha. Helena enfrentava um período difícil. A feira perderá parte do movimento, e as contas apertavam. Ainda assim, ela não se afastou completamente. Passava menos dias, mas quando aparecia, trazia consigo notícias do bairro. Falava sobre pessoas que perguntavam por Caramelo, sobre comentários bons e ruins. Essas informações moldavam as decisões de Dona Alzira e Marina, ajudando a ajustar estratégias de convivência com a comunidade. Marina continuava firme, mas sentia o peso do cansaço emocional. Algumas senhoras que ajudaram no início já não participavam. Outras surgiram timidamente. O grupo era instável, mas suficiente para manter pequenas ações. Marina entendia que o cuidado não precisava ser grandioso para ser eficaz. Bastava ser constante. Um acontecimento simples, mas significativo, marcou esse período. Um banco de madeira extra foi colocado próximo ao abrigo, trazido por um morador que havia reformado a varanda de casa. Não foi um. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Gesto anunciado, nem celebrado. Apenas aconteceu. Esse novo banco alterou a dinâmica do espaço. Criou um ponto de descanso para quem passava, aumentou a permanência das pessoas e trouxe mais olhos atentos para a estação. Caramelo observou a mudança com curiosidade. No primeiro dia, manteve distância. No segundo, aproximou-se e cheirou as pernas do banco. No terceiro, deitou-se perto, sentindo a sombra projetada pelo assento.
Essa adaptação foi resultado de experiências anteriores. Ele aprenderá que mudanças graduais nem sempre traziam perigo. Dona Alzira percebeu que Caramelo estava mais confiante em determinados momentos do dia. Pela manhã cedo, quando a estação estava quase vazia, ele se aproximava mais. Em uma dessas manhãs, enquanto ela colocava água fresca em uma tigela, Caramelo ficou tão perto que o pelo do focinho quase tocou a mão dela. O coração de Dona Alzira acelerou. Ela manteve a mão imóvel, respirando devagar. O contato não aconteceu, mas a proximidade foi suficiente para deixá-la emocionada pelo resto do dia. Esse avanço teve um custo. A expectativa cresceu, e com ela o medo de retrocessos. Dona Alzira precisou se lembrar constantemente de não apressar nada. A confiança que estavam construindo era frágil e dependia de respeito mútuo. Cada pequeno passo precisava ser sustentado pelo tempo. O bairro começou a reagir de forma mais visível. Algumas pessoas passaram a trazer restos de comida. Outras reclamavam do movimento extra. Uma senhora deixou um balde com água perto do abrigo e saiu sem dizer nada. Um homem comentou em voz alta que aquilo não daria certo. A estação se tornava um espaço de disputa simbólica entre cuidado e indiferença. Caramelo sentia essas tensões, mas já não se desorganizava completamente. Ele escolhia com mais clareza quando se aproximar e quando se afastar. O instinto continuava guiando suas decisões, mas agora havia aprendizado acumulado. O conflito interno ainda existia, mas não dominava todas as escolhas. Um obstáculo inesperado surgiu em uma tarde quente. Um grupo de pessoas decidiu lavar a área próxima aos trilhos, jogando água em abundância. O abrigo improvisado ficou parcialmente molhado. Os cobertores demoraram a secar. Caramelo evitou o espaço por horas, deitando-se em um canto menos confortável. A situação exigiu ação rápida. Marina apareceu no fim da tarde e percebeu o problema. Com a ajuda de Helena, retirou os cobertores e estendeu-os ao sol. Trouxeram panos secos para substituir temporariamente. Esse esforço trouxe alívio, mas custou energia e tempo de quem já estava cansado. A solução foi provisória, mas necessária. Dona Alzira acompanhou tudo sentada, sentindo-se limitada. A frustração de não poder ajudar fisicamente foi grande. Esse sentimento reacendeu seu conflito interno. Ela se perguntava até quando conseguiria manter aquela dedicação. A resposta não vinha fácil. Caramelo observou a movimentação e, ao ver os cobertores retornarem secos, aproximou-se do abrigo novamente. Entrou, cheirou, girou o corpo e se acomodou. Esse retorno reforçou a ideia de que o espaço, apesar das falhas, era confiável. A vitória foi pequena, mas reafirmou o vínculo. Nos dias seguintes, um novo comportamento surgiu. Caramelo passou a seguir Dona Alzira por alguns passos quando ela se levantava para ir embora. Não era uma perseguição, apenas uma companhia breve. Ele caminhava alguns metros, parava e observava até ela se afastar. Esse gesto simples mexeu profundamente com ela. Representava algo que não podia ser comprado nem forçado. O custo emocional foi imediato. Dona Alzira sentiu o apego crescer, junto com o medo de perder. À noite, pensava em Caramelo mais do que gostaria. Pensava no futuro, em possibilidades que ainda não sabia se poderia assumir. Essas reflexões a deixavam inquieta, mas também revelavam o quanto aquele cachorro já fazia parte da vida dela. Helena percebeu a mudança e comentou, com cuidado, sobre a possibilidade de buscar soluções mais estáveis no futuro. Dona Alzira ouviu em silêncio. Não recusou, mas também não se comprometeu. Tudo precisava ser feito no tempo certo, especialmente para Caramelo. A estação, nesse ponto, já não era a mesma. O abrigo estava mais firme, os bancos criavam pequenas áreas de convivência, e a presença constante de pessoas conhecidas reduzia o risco de situações inesperadas. O ambiente se tornava mais humano, mais atento. Em uma manhã clara, Caramelo saiu do abrigo e caminhou até Dona Alzira com mais segurança do que nunca. Parou a poucos centímetros da perna dela. O coração dela disparou. Ela manteve a mão próxima ao corpo, resistindo ao impulso. Caramelo levantou o focinho, cheirou o ar e permaneceu ali por alguns segundos. Depois se afastou lentamente e voltou para o abrigo. Esse momento marcou algo definitivo. A confiança estava ali, ainda delicada, mas real. Não era uma conquista completa, mas um sinal claro de que o esforço constante produzia frutos. O trem passou como sempre,
barulhento, previsível. O som já não causava pânico imediato. Caramelo observou de longe, seguro em seu espaço. Dona Alzira fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sentiu uma paz discreta. Nada estava totalmente resolvido, mas o caminho percorrido até ali tinha valido cada sacrifício. O segundo semestre começou com dias mais claros e um ritmo diferente na estação. O calor já não era tão intenso quanto no auge do ano, e as manhãs traziam uma brisa leve que balançava as folhas das árvores próximas. O ambiente parecia respirar melhor, como se tivesse aprendido a se adaptar às mudanças constantes. Caramelo sentia isso no corpo. Os músculos estavam menos tensos, e os movimentos mais seguros, ainda que cautelosos. A rotina estava mais estabelecida. Caramelo acordava cedo, alongava o corpo lentamente e saía do abrigo para observar o entorno. Caminhava alguns metros, cheirava o chão, retornava. Esse ritual simples lhe dava uma sensação de controle. Ele já sabia em quais horários a estação ficava mais vazia e quando precisava se recolher. O aprendizado acumulado ao longo dos meses começava a se transformar em comportamento consistente. Dona Alzira mantinha o compromisso diário, mas agora com pequenas adaptações. Em alguns dias, Helena acompanhava, ajudando a carregar a sacola ou simplesmente caminhando ao seu lado. Em outros, Marina aparecia primeiro, preparando o espaço antes da chegada de Dona Alzira. Essa divisão espontânea de tarefas reduzia o peso individual e fortalecia o cuidado coletivo. O vínculo entre Dona Alzira e Caramelo avançava de forma quase imperceptível para quem observava de fora, mas era profundo para quem vivia o dia a dia. Ele já não se afastava quando ela se levantava. Às vezes, permanecia deitado, apenas acompanhando com os olhos. Outras vezes, levantava e ficava próximo, sem tocar. Essa proximidade silenciosa criava uma conexão que dispensava gestos maiores. Um acontecimento relevante marcou esse período. Um funcionário da manutenção da estação sugeriu que o abrigo improvisado fosse removido por questões de organização. Não houve imposição imediata, apenas a possibilidade levantada em uma conversa casual. A notícia se espalhou rápido entre aqueles que ajudavam. A ideia de perder aquele espaço trouxe apreensão. Marina foi a primeira a agir. Conversou com quem precisava, explicou a situação, mostrou que o abrigo não atrapalhava a circulação nem oferecia riscos. Helena reforçou o argumento, trazendo exemplos de como o local havia se tornado mais organizado desde que o cuidado com Caramelo começou. Dona Alzira ouviu tudo com o coração apertado, sentindo-se responsável por algo que poderia escapar ao seu controle. Essa ameaça teve consequências claras. O grupo se mobilizou mais, reforçando a limpeza do entorno e a organização do espaço. Cada gesto era uma forma de mostrar que o abrigo tinha propósito. O esforço extra exigiu mais energia, mais tempo e mais disposição, mas também fortaleceu o senso de comunidade. Caramelo percebeu a movimentação diferente. Havia mais pessoas por perto, mais cheiros, mais vozes. Em alguns momentos, ele se recolhia ao abrigo, esperando que tudo se acalmasse. Em outros, observava de longe, tentando entender. O medo não voltou com força total, mas a atenção aumentou. Em uma tarde tranquila, Dona Alzira sentou-se no banco extra, cansada depois de uma manhã mais agitada. Caramelo aproximou-se lentamente, como vinha fazendo nos últimos dias. Parou ao lado do banco e ficou ali. O sol da tarde aquecia o chão, e o som distante de uma música antiga chegava de uma casa próxima. Dona Alzira estendeu a mão com cuidado, lembrando-se de cada passo que haviam dado até ali. Não foi um gesto impulsivo. Foi consciente, respeitoso. A mão parou a poucos centímetros do pelo de Caramelo. Ele sentiu o movimento, o cheiro, o calor da presença. O corpo ficou imóvel por alguns segundos longos. Então, de forma quase imperceptível, Caramelo avançou um passo. O pelo do focinho tocou de leve a ponta dos dedos de Dona Alzira. Não foi um carinho, não foi um gesto prolongado. Foi um contato breve, suficiente para mudar tudo. O coração de Dona Alzira acelerou, os olhos se encheram de lágrimas que ela segurou com esforço. Caramelo se afastou logo depois, como se precisasse processar o que havia acontecido. Deitou-se perto do abrigo, respirando fundo. O custo emocional daquele momento foi grande para ele. O toque representava confiança, e confiar exigia coragem. Para Dona Alzira, o custo veio na forma de um apego ainda mais profundo, acompanhado de um medo crescente de perder.
Nos dias seguintes, o contato não se repetiu imediatamente. Caramelo parecia mais reflexivo, alternando momentos de proximidade e distância. Dona Alzira respeitou esse ritmo, mesmo sentindo vontade de reviver aquele instante. A paciência continuava sendo a regra mais importante. Helena percebeu a mudança no comportamento de ambos. Comentou com Marina sobre o avanço, mas também sobre a necessidade de cuidado. Marina concordou. Para elas, o progresso precisava ser protegido de expectativas excessivas. Outro obstáculo surgiu quando a estação recebeu um fluxo maior de pessoas em um fim de semana específico. Um evento local aumentou o movimento na região. O barulho, os passos e os cheiros diferentes criaram um ambiente mais caótico. Caramelo ficou visivelmente tenso. Passou boa parte do dia dentro do abrigo, saindo apenas para beber água. Dona Alzira permaneceu mais tempo do que o habitual, mesmo com desconforto físico. A decisão teve um custo claro. Ao chegar em casa, sentiu dores mais fortes e precisou descansar por 2 dias seguidos. Essa pausa forçada reacendeu o medo de não conseguir manter o compromisso no futuro. Durante esses 2 dias, Helena e Marina se revezaram. A ausência de Dona Alzira foi sentida por Caramelo, mas não causou o mesmo descontrole de antes. Ele reconhecia as outras presenças, ainda que nenhuma substituísse completamente a referência principal. Esse comportamento mostrou um avanço importante na capacidade dele de lidar com mudanças temporárias. Quando Dona Alzira voltou, Caramelo reagiu com um comportamento novo. Aproximou-se com mais rapidez, parou perto dela e permaneceu ali por mais tempo do que o habitual. Não houve toque, mas a intenção era clara. Dona Alzira sentiu um alívio profundo. A confiança não havia sido quebrada. A questão do abrigo foi resolvida de forma favorável. O funcionário da manutenção concordou em manter o espaço, desde que a organização fosse preservada. A notícia trouxe alívio coletivo, mas também a responsabilidade de continuar cuidando. Cada vitória vinha acompanhada de novas obrigações. O ambiente da estação parecia mais vivo. Pessoas sentavam nos bancos, conversavam, observavam Caramelo de longe. Algumas traziam água, outras apenas olhavam. O espaço ganhava um caráter comunitário, influenciando decisões e comportamentos. A cultura local, marcada por conversas na porta de casa e ajuda mútua, começava a se refletir naquele lugar antes esquecido. Caramelo, por sua vez, começou a brincar discretamente com pequenos objetos encontrados no chão. Um pedaço de madeira, uma folha seca. Era um comportamento novo, sinal de maior relaxamento. O corpo se soltava mais, a curiosidade surgia com menos medo. Dona Alzira observava essas mudanças com alegria contida. Cada gesto de Caramelo era uma conquista, mas ela sabia que nada era definitivo. O futuro ainda guardava incertezas. O conflito interno dela permanecia, equilibrando o desejo de oferecer algo mais estável com a consciência de suas limitações. Em uma manhã clara, Caramelo caminhou até Dona Alzira e encostou de leve o corpo na perna dela por um segundo. Foi rápido, quase um acidente. Mas o contato foi real. Dona Alzira sentiu o calor, a textura do pelo, a confiança implícita naquele gesto. As lágrimas vieram sem controle. Ela não se mexeu, não falou. Apenas deixou o momento existir. Esse pequeno avanço custou meses de esforço, paciência e sacrifício de todos. Nada havia sido fácil. Nada tinha vindo sem preço. Mas ali, naquele instante simples, a história construída ao longo do ano mostrava um sentido claro. O trem passou ao fundo, barulhento como sempre. Caramelo não se assustou. Observou de longe e voltou para perto do abrigo. Dona Alzira respirou fundo, sentindo que, apesar de todas as dificuldades, algo essencial havia sido conquistado. Os meses seguintes avançaram com uma tranquilidade que ninguém na estação ousava nomear como definitiva. Era uma calma construída dia após dia, sustentada por atenção constante e pela aceitação de que tudo podia mudar a qualquer momento. O clima começava a anunciar a transição para o fim do ano. As manhãs ficavam mais frescas, e o céu ganhava tons suaves logo ao amanhecer. Caramelo sentia essas mudanças no ar antes mesmo de vê-las. O corpo reagia com mais disposição, e os sentidos pareciam mais despertos. A estação já não era apenas um espaço de passagem. Tornará-se um ponto de encontro silencioso. Pessoas paravam para sentar nos bancos, trocar algumas palavras, observar o movimento dos trilhos.
O abrigo improvisado fazia parte da paisagem, como se sempre tivesse estado ali. Para Caramelo, aquele espaço agora carregava cheiro de pertencimento. Madeira, pano, terra e pessoas conhecidas formavam uma combinação que lhe transmitia segurança. Caramelo mantinha seus rituais. Acordava cedo, caminhava pelo entorno, observava o primeiro trem do dia de um ponto seguro. O apito ainda chamava sua atenção, mas não provocava o medo paralisante de antes. Ele aprenderá a respeitar o som como um aviso, não como uma ameaça imediata. Esse aprendizado custará tempo, sustos e esforço consciente para controlar o impulso de fuga. Dona Alzira chegava sempre no mesmo horário, com passos cuidadosos. A bengala já não era usada o tempo todo, mas permanecia à mão. O corpo dela ainda sentia os efeitos do esforço acumulado, mas havia também uma energia nova, alimentada pelos avanços de Caramelo. Ela já não se sentava apenas para observar. Em alguns dias, falava mais, comentava sobre o clima, sobre lembranças antigas, sobre pequenas coisas do cotidiano. Caramelo escutava em silêncio, reconhecendo a voz como algo familiar e constante. Helena mantinha sua presença mais espaçada, mas estratégica. Quando aparecia, trazia novidades do bairro. Comentava que algumas pessoas perguntavam sobre o cachorro, que outras começavam a olhar a estação de forma diferente. Esses relatos tinham impacto direto nas decisões do grupo. Marina usava essas informações para ajustar conversas, evitar conflitos e fortalecer apoios. Marina, apesar do cansaço, continuava sendo um elo importante. Ela observava com atenção as mudanças sutis no comportamento de Caramelo e no envolvimento da comunidade. Sabia que aquele equilíbrio dependia de cuidado contínuo. Não bastava ter chegado até ali. Era preciso manter. Um novo acontecimento começou a se desenhar de forma lenta. Algumas pessoas passaram a sugerir que Caramelo poderia se adaptar a um espaço mais protegido, longe dos trilhos. Não era uma imposição, apenas comentários recorrentes. Dona Alzira ouvia com o coração dividido. A ideia fazia sentido, mas trazia medo. Caramelo tinha construído ali sua referência de segurança. Uma mudança poderia ser arriscada. Esse dilema se tornou o novo conflito interno de Dona Alzira. Ela queria o melhor para Caramelo, mas temia que uma decisão precipitada destruísse tudo o que haviam construído. O corpo dela também impunha limites. Manter aquela rotina indefinidamente seria difícil. Ela começou a refletir mais sobre o futuro, algo que vinha evitando. Caramelo percebia a inquietação dela. Nos dias em que Dona Alzira parecia mais pensativa, ele se aproximava um pouco mais, sentava perto, observava. Esses gestos, ainda contidos, mostravam que ele começava a responder não apenas ao ambiente, mas às emoções humanas ao redor. Um obstáculo importante surgiu quando um novo fluxo de pessoas começou a usar a estação no início da noite. O movimento extra trouxe barulho e imprevisibilidade. Caramelo passou a se recolher mais cedo ao abrigo, evitando o período mais agitado. Essa mudança exigiu adaptação. Dona Alzira passou a ajustar o horário de suas visitas, chegando mais cedo para garantir que ele estivesse tranquilo antes do aumento do movimento. Essa adaptação teve um custo físico claro. O esforço extra começou a se refletir em dores mais frequentes. Em uma tarde, Dona Alzira precisou se sentar antes do habitual, sentindo o corpo pedir descanso. Caramelo se aproximou e ficou ali, em silêncio. A presença dele não resolvia a dor, mas trazia conforto emocional. Helena percebeu a situação e insistiu para que Dona Alzira diminuísse o ritmo. Marina reforçou a preocupação. A conversa sobre o futuro ganhou mais espaço. Não se tratava de abandonar Caramelo, mas de encontrar uma forma sustentável de continuar cuidando. Enquanto isso, Caramelo enfrentava seus próprios desafios. Em uma noite mais agitada, o barulho inesperado fez sair do abrigo e caminhar em direção ao espaço mais aberto da estação. O apito do trem ainda estava distante, mas a lembrança antiga quase o fez avançar demais. Ele parou a tempo, respirando rápido. O aprendizado adquirido ao longo dos meses entrou em ação. Ele recuou sozinho, sem necessidade de intervenção humana. No dia seguinte, Dona Alzira percebeu sinais de inquietação. O olhar de Caramelo estava mais atento, o corpo mais tenso. Ela permaneceu mais tempo, falando baixo, mantendo a previsibilidade que ele reconhecia. Esse cuidado teve efeito. Aos poucos, o corpo dele relaxou. Um momento marcante aconteceu em uma manhã tranquila.
Dona Alzira sentou-se no banco e colocou a mão sobre o próprio joelho, sentindo uma dor persistente. Caramelo se aproximou devagar e, pela primeira vez, encostou o focinho na mão dela por alguns segundos. Não foi um toque rápido. Ele permaneceu ali, respirando junto. O gesto foi simples, mas carregado de significado. Dona Alzira sentiu uma emoção profunda, misturada com responsabilidade. Aquele contato mostrava que Caramelo confiava nela de uma forma nova. Essa confiança exigia decisões à altura. O custo emocional foi imediato. A alegria veio acompanhada do medo de não corresponder. A estação parecia testemunhar tudo em silêncio. O sol iluminava as paredes antigas, o cheiro de café voltava a se espalhar nas manhãs, o rádio distante tocava músicas conhecidas do público mais velho. Esses elementos culturais davam um tom familiar ao ambiente, influenciando a forma como as pessoas se relacionavam. Conversas aconteciam com mais cuidado, decisões eram discutidas com calma. Marina propôs uma conversa mais estruturada entre os envolvidos. Não era uma reunião formal, apenas um encontro para alinhar expectativas. Helena participou, assim como outras duas pessoas que ajudavam ocasionalmente. Dona Alzira ouviu mais do que falou. Caramelo permaneceu por perto, deitado, atento. A conversa girou em torno de possibilidades futuras, sempre respeitando o tempo de Caramelo. Nada seria imposto. As ferramentas e recursos já apresentados, como a rede de apoio, o abrigo, a previsibilidade, seriam usados para qualquer decisão futura. Nada novo surgiria de repente. Esse encontro fortaleceu o grupo, mas também deixou claro que mudanças seriam inevitáveis em algum momento. O sucesso até ali havia sido gradual e conquistado com esforço visível. Manter esse sucesso exigiria novos sacrifícios. Nos dias seguintes, Caramelo mostrou sinais de maior autonomia emocional. Em alguns momentos, afastava-se sem ansiedade. Em outros, buscava proximidade. Esse equilíbrio era resultado direto da confiança construída. O medo ainda existia, mas já não definia todas as escolhas. Dona Alzira começou a aceitar a ideia de que cuidar também significava saber quando mudar. O conflito interno não desapareceu, mas ganhou contornos mais claros. Ela não precisava decidir tudo naquele instante. O tempo continuava sendo aliado. Em uma tarde de céu claro, Caramelo deitou-se ao lado do banco, bem próximo dos pés de Dona Alzira. O corpo relaxado, os olhos semicerrados. Ela não tocou, apenas ficou ali. O silêncio entre eles era confortável. O trem passou, como sempre. O som já não dominava o espaço. A estação seguia viva, em constante transformação. E Caramelo, o cachorro Caramelo que quase se perdeu nos trilhos, agora fazia parte daquele lugar de forma definitiva. Não como um problema, mas como um símbolo de cuidado, paciência e mudança possível. O final do ano se aproximava e a estação ganhava uma luz dourada nas manhãs mais frias, refletindo nos trilhos e nas paredes desgastadas pelo tempo. O vento carregava um aroma de terra úmida misturado ao cheiro distante de pão saindo das padarias próximas. Cada detalhe parecia carregado de significado para Caramelo, que agora caminhava com segurança, explorando os arredores sem perder de vista os pontos de referência que lhe davam conforto. Ele sabia exatamente onde podia parar para observar o movimento, onde podia cheirar sem risco, e quais eram os limites do seu território seguro. Dona Alzira continuava sua rotina diária, mas agora com passos mais leves. A disciplina construída nos meses anteriores começava a transformar a percepção dela sobre seus próprios limites. O cansaço físico ainda existia, mas cada dor ou esforço era suavizado pela recompensa emocional de ver Caramelo mais confiante, mais curioso, mais seguro. Ela percebeu que sua paciência e constância haviam sido decisivas para a construção desse vínculo sólido. Helena trouxe novidades sobre a vizinhança. Comentou que mais pessoas começavam a notar Caramelo e o cuidado dedicado por Dona Alzira, mesmo que discretamente. Alguns moradores começaram a compartilhar pequenas ajudas, tigelas, cobertores extras, baldes com água limpa. Esses gestos, ainda que simples, representavam reconhecimento e reforço positivo para o cuidado coletivo. Marina reforçou a importância de aceitar essa colaboração sem perder o controle da rotina, mantendo a previsibilidade que Caramelo precisava. O abrigo improvisado permanecia no mesmo lugar, mas pequenos ajustes foram feitos para maior conforto. Cobertores foram trocados, a madeira foi lixada, o espaço recebeu pequenas proteções contra vento e chuva.
Cada mudança exigiu paciência e observação. Caramelo não aceitava novidades abruptas. Cada alteração era apresentada aos poucos, com tempo para ele cheirar, explorar e aprovar. O processo de adaptação era lento, mas consistente, mostrando que confiança não se cria da noite para o dia. Um acontecimento relevante ocorreu em um fim de semana de intensa movimentação na estação. Um grupo de crianças passou a brincar nas proximidades, correndo, gritando e jogando pequenos objetos pelo chão. Caramelo se assustou inicialmente, recuando para o abrigo, mas logo percebeu que a presença de Dona Alzira era suficiente para oferecer segurança. Ele observava cada movimento das crianças de longe, analisando os riscos, e aos poucos começou a aceitar a presença delas, mantendo distância, mas sem mostrar medo absoluto. Esse evento demonstrou um avanço importante. Caramelo estava aprendendo a lidar com estímulos inesperados sem perder a calma. Durante a semana, Marina e Helena organizaram pequenas atividades para manter Caramelo estimulado. Brinquedos improvisados, pedaços de madeira, folhas e até mesmo pequenos desafios de deslocamento foram introduzidos com cuidado. Ele respondeu de maneira curiosa, explorando sem ansiedade. Cada pequena vitória exigia esforço e paciência de todos, mas reforçava o vínculo e a confiança que vinha sendo construída. Dona Alzira enfrentou um dilema ao perceber que as obras nos trilhos seriam retomadas nos próximos meses. O barulho intenso, a movimentação de pessoas e máquinas e o impacto visual e sonoro representariam novos obstáculos. O desafio era manter Caramelo seguro e confiante durante esse período, garantindo que os avanços conquistados não fossem perdidos. A preocupação cresceu, mas também trouxe uma determinação renovada. Ela sabia que poderia enfrentar esses obstáculos com planejamento e cuidado. Um grande acontecimento marcou o período, uma visita inesperada de um veterinário voluntário, que passava pela região. Ele avaliou Caramelo, verificou a saúde física e deu orientações sobre cuidados preventivos. A presença de um profissional trouxe segurança emocional para todos, especialmente para Dona Alzira, que passou a se sentir mais preparada para lidar com situações médicas e emergências. Caramelo, inicialmente cauteloso, se aproximou após alguns minutos, permitindo que o veterinário o examinasse sem resistência. Essa experiência mostrou que, mesmo em situações novas, a confiança construída podia ser suficiente para reduzir o medo e a ansiedade. Em paralelo, surgiram desafios na dinâmica social. Algumas pessoas passaram a questionar o cuidado contínuo, sugerindo que a atenção a Caramelo era excessiva. Comentários sutis e críticas silenciosas começaram a aparecer. Dona Alzira percebeu o impacto dessas observações, mas decidiu manter o foco no bem-estar do cachorro. A resiliência emocional de todos foi testada, exigindo apoio mútuo. Helena e Marina serviram como âncoras, lembrando que o que havia sido conquistado dependia de cuidado consistente e da observação dos sinais de Caramelo, e não da aprovação alheia. Um pequeno, porém significativo, obstáculo surgiu quando um dia de ventania forte derrubou parte do abrigo. Cobertores voaram, a estrutura de madeira tremeu, e Caramelo se assustou, recolhendo-se para o espaço protegido. Dona Alzira e Helena trabalharam juntas para recolocar os cobertores, reforçar a madeira e reorganizar o espaço. Marina trouxe materiais extras. O trabalho coletivo mostrou não apenas a importância de recursos materiais, mas também de persistência emocional. Caramelo, observando a reconstrução, começou a se aproximar novamente apenas quando a rotina foi restabelecida, mostrando que confiança precisava ser constantemente renovada. No mesmo período, um acontecimento cultural influenciou a rotina. A cidade organizou uma feira tradicional de música e artesanato próximo à estação. O som de instrumentos de sopro, vozes cantando e risadas distantes trouxe curiosidade, mas também tensão. Caramelo ficou alerta, analisando cada movimento. A decisão de permitir que ele permanecesse no abrigo próximo ao barulho ou levá-lo para um canto mais tranquilo exigiu planejamento. Dona Alzira optou por mantê-lo em seu espaço seguro, garantindo água fresca e monitoramento constante. Essa escolha mostrou como elementos culturais locais podiam impactar decisões de cuidado e adaptação. Outro momento significativo aconteceu quando Caramelo interagiu pela primeira vez de forma segura com crianças que passavam pela estação. Ele aproximou-se de uma delas, farejou as mãos, sentou próximo, permitindo que a criança ficasse à vontade. Esse comportamento foi resultado de meses de aprendizado e confiança. O custo dessa pequena vitória incluiu paciência, atenção constante e disciplina na observação de sinais. Cada passo positivo exigia esforço visível,
mas a recompensa emocional era imensa. Ao longo do capítulo, Caramelo demonstrou maior autonomia emocional. Ele começou a escolher seus momentos de proximidade e afastamento, alternando entre brincar, observar e descansar. Dona Alzira aprendeu a interpretar seus sinais, compreendendo quando avançar na interação e quando esperar. O vínculo se aprofundava sem pressa, mas de forma consistente. Um grande obstáculo surgiu no fim do capítulo, quando o retorno das obras trouxe máquinas barulhentas e novos trabalhadores. O espaço seguro parecia ameaçado. Caramelo recuou, os olhos atentos a cada movimento. Dona Alzira sentiu a necessidade de reforçar a rotina, chegando mais cedo, garantindo que o abrigo estivesse protegido e que ele tivesse acesso a pontos de observação tranquilos. Helena e Marina colaboraram, reorganizando o espaço e ajustando horários. Cada ação tinha um custo físico e emocional, mas demonstrou o compromisso coletivo com a segurança e o bem-estar de Caramelo. A estação, apesar das mudanças, continuava viva. O cheiro de terra molhada após chuvas rápidas, o calor do sol no banco de madeira, a presença constante de pessoas conhecidas, e os sons da cidade formavam um cenário que misturava desafios e segurança. Caramelo, com sua sensibilidade aguçada, respondia a cada estímulo de maneira consciente, mostrando progresso visível e confiança crescente. O capítulo termina com Caramelo deitado próximo ao abrigo, observando a luz dourada do final de tarde refletida nos trilhos. Dona Alzira sentou-se no banco, respirando fundo, sentindo o peso do esforço, mas também a alegria de cada conquista silenciosa. As tensões do passado ainda existiam, mas a estabilidade conquistada até ali oferecia esperança. O caminho à frente ainda exigiria paciência, adaptação e esforço coletivo, mas a sensação de pertencimento e confiança se tornava cada vez mais evidente. O inverno se aproximava lentamente, e com ele as manhãs ficaram mais frias e os dias mais curtos. O ar carregava um aroma distinto de folhas secas e umidade, enquanto o vento frio entrava pela estação, balançando folhas e pequenos detritos espalhados pelos trilhos. Caramelo sentia cada mudança com intensidade. Seus pelos se eriçavam, e ele se enrolava em sua própria cauda ou sobre os cobertores do abrigo para se aquecer. Ainda assim, a frieza não diminuía sua curiosidade ou sua disposição para explorar. Cada passo, cada observação, cada cheiro era absorvido com atenção. Ele parecia mais consciente do espaço do que jamais estivera. Dona Alzira adaptava sua rotina ao inverno. O frio aumentava seu desconforto físico, mas não diminuía a determinação. A bengala continuava presente, mas ela sentia os músculos mais tensos. Cada visita exigia mais esforço, e ainda assim ela mantinha o compromisso diário. O vínculo com Caramelo se mostrava mais forte do que nunca, sustentado por meses de dedicação e paciência. Cada gesto, cada proximidade silenciosa entre eles, era uma forma de diálogo mútuo, carregado de confiança e respeito mútuo. Helena trouxe notícias de que a estação receberia uma inspeção da prefeitura, voltada à segurança e à manutenção do espaço. A notícia provocou tensão no grupo, mas também planejamento. Marina coordenou a organização do abrigo, verificando que tudo estivesse em ordem e seguro para Caramelo. A preocupação principal não era apenas com a avaliação, mas com a exposição do espaço a estranhos, que poderia alterar o comportamento do cachorro. Cada detalhe precisava ser preparado com antecedência, desde os cobertores até o acesso ao abrigo. Caramelo, por sua vez, parecia entender a tensão no ar. Passava mais tempo observando de longe, cheirando o solo, testando limites de distância e proximidade. A sensibilidade dele aos sinais humanos havia se intensificado. Ele percebia quando Dona Alzira se aproximava de forma mais ansiosa ou quando Helena falava com uma voz mais firme. Essa consciência permitia que ele ajustasse seus comportamentos, aproximando-se quando via segurança e afastando-se quando algo parecia incerto. O dia da inspeção chegou. Caramelo se recolheu ao abrigo, observando as pessoas entrarem e saírem. O barulho de passos, conversas e ferramentas poderia ter sido um gatilho para a ansiedade, mas ele permaneceu relativamente calmo, resultado de meses de exposição gradual a estímulos. Dona Alzira se sentou no banco próximo, respirando fundo, acompanhando cada movimento com atenção. Helena estava ao lado dela, oferecendo apoio silencioso, enquanto Marina cuidava de pequenos ajustes no abrigo, garantindo que nada chamasse atenção de forma negativa. O inspetor se aproximou e examinou a área, verificando a organização, limpeza e segurança. Observou Caramelo à distância, notando seu comportamento tranquilo. Não houve interações forçadas, apenas observação.
A aprovação foi dada de maneira informal, mas suficiente para trazer alívio ao grupo. A vitória foi pequena, mas significativa, representando reconhecimento externo e reforçando a importância da paciência, cuidado e disciplina acumulados ao longo do ano. Um obstáculo inesperado surgiu em seguida. Uma forte chuva atingiu a região durante a noite, alagando parcialmente o abrigo. Caramelo acordou assustado, tentando se proteger, e acabou molhando os cobertores. Dona Alzira, Helena e Marina tiveram que reorganizar o espaço rapidamente na manhã seguinte. Cobertores secos foram estendidos, madeira reforçada, espaço reorganizado. O esforço exigiu energia, paciência e trabalho coletivo. Caramelo observava cada passo, ainda apreensivo, mas confiante o suficiente para aceitar a reorganização sem desespero. Em meio às mudanças, Caramelo começou a apresentar novos comportamentos de exploração. Ele arrastava folhas, farejava pequenos objetos deixados pelos visitantes, investigava buracos e espaços próximos aos trilhos, sempre mantendo distância segura. Esses comportamentos indicavam confiança crescente, curiosidade saudável e capacidade de adaptação. Cada descoberta exigia atenção, pois ainda havia riscos invisíveis, mas a habilidade de avaliação de Caramelo se mostrava mais refinada. Dona Alzira, emocionada, passou a refletir sobre a evolução de Caramelo. Ele não era mais o cachorro assustado que havia sido resgatado. Tornará-se curioso, atento, resiliente e capaz de tomar decisões próprias. O vínculo entre eles agora incluía comunicação silenciosa, empatia mútua e compreensão de limites. Ela percebeu que o trabalho não era apenas físico, mas emocional. Cada interação era construída, consolidada e testada constantemente. Durante a semana seguinte, um novo acontecimento cultural impactou a rotina. Uma feira de inverno foi organizada perto da estação, trazendo barracas de alimentos, artesanato e música. O movimento intenso representava um teste adicional para Caramelo. O cheiro de comidas, o som de instrumentos, as risadas e conversas criaram estímulos complexos. Caramelo reagiu inicialmente com cautela, recolhendo-se ao abrigo. Dona Alzira permaneceu ao lado, calmamente oferecendo segurança, enquanto Helena e Marina observavam e garantiam que o espaço permanecesse seguro. Com o tempo, Caramelo começou a se aproximar do movimento, explorando com cautela. Ele cheirava o chão, observava crianças brincando e pessoas se movimentando. Um passo de cada vez, ele aceitava o ambiente mais dinâmico sem perder a calma. Esse processo reforçava a importância de adaptações graduais, aprendizado constante e confiança construída em bases sólidas. Um pequeno mas significativo avanço aconteceu quando Caramelo permitiu que uma criança se aproximasse e estendesse a mão lentamente. Ele farejou, sentiu o toque leve e permaneceu por alguns segundos, depois retornou ao abrigo. A ação não foi dramática, mas carregava todo o peso de meses de esforço. Cada passo positivo era resultado de paciência, consistência e observação atenta. Dona Alzira percebeu que o inverno trazia desafios adicionais, mas também oportunidades de reforçar vínculos. O frio aumentava a necessidade de proximidade e atenção, exigindo mais energia, mas também proporcionando momentos de ternura, como quando Caramelo se deitava próximo aos pés dela ou encostava levemente o focinho em suas mãos para sentir calor. Esses gestos reforçavam a confiança mútua e construíam segurança emocional. Um obstáculo significativo apareceu quando a estação recebeu a visita de um grupo de técnicos responsáveis pela manutenção das máquinas próximas aos trilhos. O barulho intenso, combinado com cheiro de óleo e poeira levantada, poderia ter causado pânico. Caramelo recuou para o abrigo, mas manteve-se atento. Dona Alzira ajustou sua posição, falando suavemente, mantendo contato visual e oferecendo segurança silenciosa. O sucesso veio quando ele permaneceu no abrigo, respirando mais devagar e observando o movimento sem sinais de desespero. Durante os dias seguintes, a rotina se estabilizou. O abrigo foi reorganizado, o espaço protegido, e Caramelo mostrou maior capacidade de adaptação a estímulos externos. Cada vitória era construída com esforço visível e paciência contínua, reforçando que confiança não é instantânea, mas cultivada. Um grande acontecimento marcou o capítulo. Caramelo permitiu que Dona Alzira acariciasse suavemente sua cabeça por mais tempo do que nunca. Ele manteve o contato, respirando ao lado dela, um gesto que simbolizava segurança, confiança e vínculo profundo. O custo emocional para ambos foi grande. Dona Alzira sentiu alegria, responsabilidade e preocupação simultaneamente.
Caramelo sentiu vulnerabilidade e coragem. Essa interação consolidou meses de aprendizado e paciência, mostrando que cada passo, cada obstáculo superado, havia sido fundamental para a evolução deles. O capítulo terminou com Caramelo deitado no abrigo, próximo à entrada, observando os trilhos iluminados pela luz fraca do entardecer. O vento frio passava, carregando o cheiro de terra molhada e folhas secas. Dona Alzira sentou-se no banco próximo, respirando fundo e sentindo a satisfação silenciosa de cada conquista. O inverno era desafiador, mas também revelava a força do vínculo construído e a capacidade de adaptação de todos. Cada obstáculo enfrentado, cada momento de paciência, cada vitória conquistada, tornava a história de Caramelo e daqueles que cuidavam dele mais sólida, emocionante e repleta de significado. O inverno havia cedido espaço a uma primavera tímida, trazendo dias mais longos, temperaturas amenas e uma explosão de cores nas árvores e flores próximas à estação. O cheiro doce das flores se misturava à umidade da terra, criando um aroma que parecia envolver todo o espaço com suavidade. Para Caramelo, essas mudanças representavam novos estímulos, mas também a continuidade de uma rotina conhecida e segura. Ele sentia cada cheiro, cada vento, cada mudança de luz como uma nota em uma sinfonia diária que marcava sua vida. Dona Alzira chegava cedo como sempre, mas agora com passos mais firmes. O esforço físico ainda existia, mas o corpo parecia mais acostumado à rotina. A energia emocional, no entanto, era o que mais pesava. Cada interação com Caramelo trazia alegria profunda, misturada com a consciência de que nada na vida era garantido. Ela observava o cachorro com olhos atentos, cada gesto dele traduzindo meses de paciência, cuidado e confiança. A estação estava diferente. O abrigo havia sido completamente reorganizado, agora com proteção adicional contra chuvas fortes e ventos repentinos. Cobertores limpos e secos, madeira reforçada, pequenos detalhes feitos para garantir conforto e segurança. O espaço improvisado se tornará um símbolo de resiliência, paciência e cuidado contínuo. Caramelo reconhecia cada detalhe, cada cheiro, cada canto. O espaço era dele, mas também representava a história coletiva de todos que o ajudaram. Helena trouxe notícias sobre a comunidade local. Alguns moradores passaram a olhar a estação com atenção diferente, percebendo o trabalho silencioso de cuidado e proteção que acontecia ali diariamente. Pequenos gestos começaram a surgir, água fresca deixada discretamente, pequenos brinquedos, sorrisos e palavras gentis. Esses sinais reforçavam a sensação de pertencimento para Caramelo e proporcionavam conforto emocional para Dona Alzira e as outras pessoas envolvidas. Marina, sempre atenta, começou a organizar pequenos registros das mudanças. Fotos, notas, pequenos diários que documentavam cada avanço de Caramelo e cada esforço coletivo. Para ela, a documentação não era apenas uma lembrança, mas uma ferramenta de aprendizado, permitindo que ajustes fossem feitos quando necessário e celebrando cada vitória conquistada. Caramelo apresentava comportamentos que meses atrás seriam inimagináveis. Ele se aproximava de pessoas desconhecidas com curiosidade controlada, interagia de forma segura com crianças, explorava o entorno sem ansiedade e demonstrava sinais claros de confiança e autonomia. O progresso era resultado de esforço contínuo, paciência, disciplina e adaptação gradual. Cada avanço tinha sido conquistado com sacrifício, atenção constante e coragem silenciosa. Um grande obstáculo surgiu com a chegada de um dia chuvoso e ventoso, quando o movimento na estação aumentou devido ao deslocamento de trabalhadores e passageiros. Caramelo reagiu inicialmente com tensão, mas rapidamente buscou o abrigo, observando cada passo com atenção. Dona Alzira ajustou sua posição, sentou-se próxima, falou baixinho, manteve contato visual e transmitiu segurança. Helena e Marina reorganizaram o abrigo e verificaram cada detalhe. Esse esforço coletivo garantiu que Caramelo permanecesse seguro e calmo, demonstrando que confiança, paciência e cuidado sempre superavam os desafios. A comunidade também respondeu ao desafio. Pessoas que passavam pela estação perceberam a situação e, discretamente, ofereceram apoio, uma manta extra, água fresca, palavras de incentivo. Cada gesto foi absorvido pelo grupo, reforçando a sensação de pertencimento e cuidado coletivo. Caramelo, atento aos sinais humanos, percebeu a harmonia silenciosa e respondeu com curiosidade e atenção, aproximando-se mais de cada pessoa que oferecia ajuda de maneira gentil. Um acontecimento emocionante ocorreu quando uma criança se aproximou do abrigo, estendendo a mão lentamente. Caramelo farejou, aproximou o focinho,
permaneceu alguns segundos em contato e voltou para o abrigo, mostrando que a confiança construída era sólida, mas que ele ainda escolhia seus momentos. Dona Alzira, emocionada, observava com os olhos marejados. Cada gesto de Caramelo refletia meses de paciência, dedicação e amor silencioso. No decorrer da primavera, os dias se tornaram mais quentes, e Caramelo começou a explorar espaços mais abertos ao redor da estação. Ele corria, cheirava flores, perseguia folhas levadas pelo vento e retornava sempre ao abrigo, como se o espaço fosse sua base segura, um ponto de referência constante em meio às novas experiências. Cada exploração era feita com cautela, mostrando equilíbrio entre curiosidade e segurança. Dona Alzira percebeu que o maior progresso de Caramelo não era físico, mas emocional. Ele havia aprendido a lidar com medo, ruídos, pessoas desconhecidas, mudanças no ambiente e até pequenas surpresas do cotidiano. A confiança mútua consolidada ao longo dos meses se manifestava em gestos sutis, encostar levemente a cabeça na mão dela, permanecer ao lado durante movimentos inesperados, explorar sozinho sem ansiedade. Esses sinais eram prova de que a paciência, o cuidado e a atenção contínua produziam resultados visíveis e duradouros. Um grande acontecimento marcou o capítulo. Um dia de sol intenso trouxe turistas e visitantes curiosos à estação. Caramelo se mostrou receptivo de forma impressionante. Ele explorou o ambiente, interagiu com olhares e gestos gentis, permitiu aproximações cautelosas e retornava ao abrigo com confiança. Dona Alzira, emocionada, percebeu que todo o esforço havia valido a pena. Cada obstáculo, cada desafio, cada noite fria ou chuvosa, cada medo enfrentado, havia construído um cachorro equilibrado, confiante e conectado ao mundo ao seu redor. Helena e Marina participaram ativamente desse dia. Helena ajudou a manter o espaço organizado, garantindo que Caramelo tivesse acesso seguro ao abrigo. Marina registrou fotos e detalhes do comportamento dele, criando um registro da evolução. A colaboração do grupo reforçou a sensação de comunidade, mostrando que o cuidado com Caramelo não era apenas uma responsabilidade individual, mas uma construção coletiva. Outro momento emocionante aconteceu quando Caramelo, após explorar o espaço, aproximou-se de Dona Alzira, encostou a cabeça levemente em seu colo e permaneceu ali por vários minutos. O gesto simples carregava uma emoção profunda, confiança, vínculo, gratidão silenciosa e compreensão mútua. Dona Alzira sentiu lágrimas escorrerem, misturadas a um sentimento de realização e felicidade. Ela percebeu que cada esforço, cada desafio superado e cada gesto de paciência havia sido recompensado de forma tangível. Nos dias seguintes, Caramelo demonstrou maior autonomia e segurança. Ele interagia com a estação, explorava áreas mais distantes, se aproximava de visitantes gentis e retornava sempre ao abrigo. Cada passo era construído com paciência, cada vitória tinha um custo e cada gesto transmitia confiança. O progresso não era instantâneo, mas gradual, resultado de meses de dedicação coletiva. O ambiente da estação refletia as mudanças de forma visível. Flores coloridas, árvores com folhas frescas, trilhos brilhando sob a luz do sol, pessoas sorrindo e compartilhando momentos tranquilos. O espaço, antes esquecido e silencioso, agora era vivo, acolhedor e seguro. Caramelo fazia parte disso, não como um animal solitário, mas como protagonista de uma história de resiliência, paciência e amor silencioso. Um grande acontecimento final trouxe emoção intensa. Durante uma tarde clara, Dona Alzira sentou-se no banco próximo ao abrigo, observando Caramelo explorar o entorno. Ele voltou, correu até ela, encostou o focinho em sua mão e permaneceu ali, respirando devagar, seguro, conectado. O gesto representava confiança plena e vínculo profundo. Todos ao redor perceberam a intensidade do momento. Helena e Marina, emocionadas, compartilharam o silêncio, testemunhando a conquista que fora construída lentamente, com esforço visível e paciência constante. O dia terminou com Caramelo deitado próximo ao abrigo, observando o pôr do sol refletir nos trilhos. A luz dourada iluminava seu pelo caramelo, agora limpo e brilhante. Dona Alzira sentou-se ao lado, sentindo o calor do corpo dele, a presença silenciosa e segura. Helena e Marina permaneceram próximas, garantindo que tudo estivesse organizado e protegido. A sensação de conquista era coletiva, mas a emoção era profundamente individual, carregada de meses de esforço, aprendizado e cuidado. Caramelo havia se transformado completamente. De um cachorro assustado e abandonado nos trilhos, tornará-se um ser curioso, confiante e emocionalmente equilibrado. Cada passo dado,
cada obstáculo superado, cada momento de paciência e dedicação, havia construído uma história de resiliência, confiança e amor silencioso. Dona Alzira respirou fundo, sentindo a alegria e a satisfação de tudo que havia sido conquistado. Cada esforço físico, cada cuidado emocional, cada decisão de respeitar o ritmo de Caramelo, havia valido a pena. O vínculo entre eles era inquebrável, construído em bases sólidas de confiança, paciência e respeito. O capítulo finaliza com Caramelo deitado ao lado de Dona Alzira, o sol refletindo em seu pelo, o vento suave passando e a estação vibrando com vida, cores e sons. O silêncio do momento era pleno, carregado de significado. O cachorro Caramelo que um dia esteve à beira dos trilhos agora tinha um lar, segurança, confiança e uma história de superação que emocionava todos que testemunhavam sua jornada. A vitória não foi rápida nem fácil, mas foi conquistada, lenta e visivelmente, e cada gesto, cada olhar e cada toque confirmava que aquela história terminava com felicidade, emoção e realização. Fim. Você chegou até aqui? Então comente trilhos, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!